Bom dia, Ilana. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Fico muito feliz de estar conversando sobre o programa Dignidade Íntima e eu sei que você também. Então, pessoal, hoje a gente vai conversar um pouco sobre o que é o programa e também conversar um pouco sobre o tema que envolve esse programa, ou seja, discutir um pouco sobre a pobreza menstrual e por que esse programa é tão essencial e a gente está tão feliz de estar implementando ele. Bom, para então, começar, Desculpa, Helena. Não, pode falar. Eu só ia passar a palavra para você, para a gente começar a conversa, então, a respeito, né, do que se trata o programa, como é o público-alvo. Vou passar a palavra. Maravilha, obrigada. Pessoal, para a gente conversar, a gente tem uma apresentação rapidinha. Eu vou pedir para a equipe projetar aqui para a gente. Bom dia para todo mundo que está dando aqui bom dia no chat. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Pessoal, então um pouco da nossa agenda. A gente vai conversar sobre o que é o programa Dignidade Íntima, para garantir que todos nós estamos na mesma página, conversar um pouco sobre a implementação desse programa, então quais são essas diretrizes de implementação. E aí eu vou passar de novo a palavra para a Ilana, que vai conversar com vocês sobre o tema da menstruação, o tema da pobreza menstrual, e aí a gente vai chegando para o final da nossa agenda de hoje, e aí a gente abre para perguntas, entender o que eventualmente não ficou claro nessa conversa, tá bom? Pedir para a equipe projetar a apresentação e já pode passar o slide, por favor. Maravilha. Bom, o que é o programa Dignidade Íntima? O programa Dignidade Íntima, ele surge, e eu acho que essa parte é muito interessante compartilhar com vocês, que o programa Dignidade Íntima, ele surgiu nada mais, nada menos do que de um processo de observar boas práticas da rede. Então, vocês, professores e professoras, eu sei que sabem que muitas escolas da rede já fazem aquisição de produtos de higiene menstrual. E a gente passou a observar isso, entender como que a gente poderia gerar um processo de institucionalização dessa boa prática, e prática extremamente essencial, que muitas escolas já faziam. Então, para garantir que isso fosse uma prática e uma regra para toda a rede, a gente, a partir do PDDE, ou seja, a partir do programa Dinheiro Direto na Escola, a gente criou esse eixo onde existe um repasse específico para o programa Dignidade Íntima. Ou seja, todas as escolas da rede estadual têm um repasse, que é o recebimento de uma verba só para investimento em produtos de higiene menstrual e produtos semelhantes. Então, aqui a gente está falando de mais de 5 mil escolas atingidas, mais de 30 milhões de reais e mais de 1,3 milhão de alunas impactadas pelo programa. Mas um ponto extremamente relevante para trazer para vocês é que a parte de compra dos materiais é um eixo desse programa e, obviamente, é extremamente essencial, mas o programa ele só vai parar de pé se a gente tiver formação e se a gente parar para conversar sobre esse assunto. Então, de vez em quando eu até brinco que, no limite, o mais fácil é comprar. O grande desafio que a gente tem é conversar sobre o tema, é falar sobre saúde da mulher, é falar sobre menstruação, é falar sobre pobreza menstrual e por que esse é um assunto importante. Eu nem vou dar tanto spoiler, porque a Ilana vai conversar um pouco mais com vocês sobre menstruação, sobre pobreza menstrual, mas reforço que a gente precisa muito conversar sobre isso, e é com muito prazer que a gente está aqui falando com vocês, porque além do programa Dignidade Íntima ser um meio da gente garantir esses produtos nas nossas escolas, é um caminho para a gente estar falando sobre esse tema e, obviamente, estar falando sobre esse tema com os nossos estudantes. Então, a gente fica muito feliz de estar aqui, reforçando mais uma vez. Eu vou pedir para a equipe projetar o slide, por favor. E o último ponto que eu quero ressaltar nessa tela, que eu sei que ela vai ficar à disposição para vocês. Então, nesse último tópico, eu tenho um link para o material informativo do programa, que vai estar à disposição. Então, precisando, é um material informativo que pode ser divulgado tanto para responsáveis, para as equipes escolares, para as próprias alunas. Ele dá um panorama do que é esse programa, ele explica um pouco o que é pobreza menstrual e passa um pouco também pelas diretrizes de implementação que a gente vai conversar agora, tá bom? Pedir para a equipe passar o slide, por favor. Maravilha.
Vamos lá, diretrizes para implementação. Eu vou passar rapidamente pelos normativos, pela nossa premissa de acolhimento, falar um pouco sobre o público-alvo e, por fim, falar sobre esse processo de entrega dos itens para as nossas alunas. Pode passar o slide, por favor. Joia. Pessoal, aqui a gente está projetando para vocês quais são os normativos que regulam o programa Dignidade Íntima. Obviamente, eu não vou explicar um por um, mas a gente acha importante dar essa visibilidade para vocês, tá bom? Então, a gente tem um decreto, a gente tem 2 resoluções e 2 portarias. Eu sei que é muito comum, a gente fez recentemente, nessas últimas semanas, várias formações, principalmente com os diretores e dirigentes. A gente sabe que é comum dúvidas sobre o que eu posso comprar, o que eu não posso comprar, e já me adianto que se eventualmente algumas dúvidas dessas estiverem rondando vocês, tudo isso está detalhado nas nossas 2 portarias, tá? Pedir para a equipe passar o slide, por favor. Maravilha. Pessoal, de tudo que eu vou falar sobre a implementação desse programa, o mais importante de tudo, e eu vou bater na tecla aqui, e vou pedir que todo mundo aqui seja parceiro nosso, na hora que eventualmente um colega venha tirar dúvida, se eu posso fazer isso ou aquilo, como que eu devo implementar, como que eu devo entregar, como que vai funcionar esse programa. Pessoal, a premissa de tudo que a gente vai fazer dentro do âmbito do programa Dignidade Íntima é o acolhimento. Ou seja, a principal diretriz do programa é acolher e não expor as nossas estudantes. O que significa que qualquer decisão envolvendo o programa Dignidade Íntima deve passar pelo questionamento se essa decisão, esse formato, essa forma que a gente está seguindo está garantindo a não exposição das nossas alunas, tá? Então, reforço, mais uma vez, a importância da gente estar aqui hoje falando sobre isso. Porque para a gente garantir essa não exposição, para a gente garantir o acolhimento, a gente precisa garantir a formação, a gente precisa garantir que a gente está conversando sobre isso, a gente está na mesma página, todo mundo está tendo visibilidade do porquê que a gente não pode expor essas alunas, principalmente quando a gente está falando de alunas que já são vulneráveis dentro da nossa rede, tá bom? Pedir para a equipe passar o slide mais uma vez, por favor. Maravilha. Pessoal, ainda sobre implementação, e também quero reforçar esse ponto com vocês, porque eu sei que quando a gente lançou o programa, não sei se algum de vocês teve essa dúvida, surgiu bastante dúvida conosco em relação ao público-alvo. Então, quem que estaria contemplado nesse programa? Nas formações das semanas anteriores, então a gente já realizou 3 formações no canal Gestão recentemente. Isso aqui ficou bem mais claro, a gente conversou bastante sobre isso, mas hoje eu estou aqui para reforçar mais uma vez, em relação ao público-alvo, todas as estudantes que necessitarem um produto de higiene menstrual devem receber esse produto. E por que eu estou falando isso? Surgiu muita dúvida a respeito se a gente vai ter que mapear as alunas que precisam, se existe algum tipo de triagem, se existe algum tipo de controle, quem vai receber e quem não vai receber. Pessoal, conversando com os dirigentes, os diretores e alunas, pois a gente realizou uma série de grupos focais, o que a gente entendeu é que se a gente passa por um processo de mapear e eventualmente listar as alunas que vão receber, as que não vão receber, a gente cria mais uma camada de vulnerabilidade nessas alunas. E aqui pensando nas alunas que eventualmente não têm o recurso financeiro para fazer a aquisição desse produto. Então, esse é o primeiro ponto, que é importante a gente ter muito claro. Então, todas as alunas que precisarem, elas serão contempladas. Então, uma aluna está precisando de um produto de higiene menstrual, ela deve recebê-lo, tá? E a gente também percebeu que tem uma outra situação que é extremamente comum na nossa rede, e quem foi aluna aqui sabe muito bem, que principalmente quando a gente está falando das nossas alunas mais jovens, alunas que muitas vezes estão menstruando há pouco tempo, é muito comum que ela tenha o absorvente, por exemplo, em casa, mas eventualmente ela não se planejou para trazer naquela semana. Muitas vezes o fluxo menstrual dela é muito desregulado, então é comum que essa aluna menstrue na escola, eventualmente ela não tem aquele item ali, e ela precisa receber aquele item, senão ela vai querer ir para casa, eventualmente ela vai se sujar por não ter a quantidade de absorventes necessários. Então eu reforço, antes de passar para o próximo slide, mais uma vez, a importância da gente ter muito claro
e todas as estudantes que precisarem deverão receber o produto de higiene menstrual, tá bom? Então, agora, entrando no próximo slide, já caminhando para o final da nossa fala, e aí reforço, quem tiver dúvidas, eventualmente sugestões, feedbacks, quem quiser compartilhar boas práticas, podem mandar no chat para a gente, que eu vou acompanhando aqui, tá bom? Então, pessoal, em relação à entrega dos itens, é importante reforçar, como eu estava trazendo agora, que a gente tem o acolhimento e a não exposição dessas alunas como premissa, e que, considerando essa premissa de acolhimento, a gente tem como diretriz que essa demanda ela deve vir das alunas. Ou seja, a gente não deve fazer um processo de mapeamento de quais são as alunas vulneráveis, quais são as alunas não, e criar um critério de quem precisa e quem não precisa, porque a gente cria mais uma camada de vulnerabilidade nessas alunas. Então, o que eu recomendo para todas as equipes escolares é que a gente invista os nossos esforços em estarmos formados e orientados sobre onde que o produto fica guardado na escola. Se uma aluna me perguntar onde que eu olho o item e entrego para ela, assim a gente garante que as alunas que tragam as demandas e que as alunas possam fazer esse pedido para o profissional com quem elas se sentirem mais confortáveis, tá bom? Então, reforçando, todos os profissionais devem saber onde retirar esse item na escola e entregar para as alunas. Então, aqui, a gente também evita aquela situação onde a aluna pede para um profissional, aí ele manda essa aluna falar com outro profissional e ela fica pingando de um lado para o outro na escola e, eventualmente, no meio desse processo, ela desiste. Às vezes, é recomendado que ela fale com o professor, com uma professora, com outro profissional, que às vezes ela não tem tanta intimidade e ela não quer manifestar a necessidade do produto, tá? Então, reforço que todos os profissionais da escola devem saber onde retirar esse item para entregar para alguma aluna. E, por fim, o último ponto do slide, eu queria reforçar que esse é um programa que precisa, que necessita o diálogo com as alunas, necessita o diálogo com os grêmios, e exatamente por isso a gente recomenda, eu sei que existem várias boas práticas na rede, a gente conversou com escolas que têm feito um trabalho maravilhoso, de entender qual que é a opinião, qual que é a sugestão dessas alunas da escola e implementar tudo isso que a gente falou, mas conforme a realidade de cada uma das escolas, tá bom? Eu vou pedir para a equipe passar. Aqui eu sei que a Ilana vai entrar, eu queria só encerrar a minha fala agradecendo mais uma vez a oportunidade de estar falando sobre isso, com muito orgulho que a gente fala sobre esse tema com vocês, e queria reforçar para dúvidas, feedbacks, sugestões, pontos que eventualmente não estão claros no programa, vocês trazerem aqui no chat, que a gente vai estar acompanhando. E agora eu agradeço mais uma vez e passo a minha fala para a Ilana. Muito obrigada. Obrigada, Rafaela. Muito importante todos, né, os professores, principalmente, entenderem como é que isso vai se dar na escola, né? Afinal de contas, as estudantes passam uma maior parte do tempo dentro da sala de aula. Então, agora eu vou falar sobre o outro lado, né? Sem ser a aquisição ou armazenamento, até porque as escolas possuem o seu próprio regimento e cabe à gestão escolar, junto dos professores, decidirem como é que vai ser feita essa entrega. Mas, para a gente ter esse olhar atento para a necessidade dessa estudante que, por algum problema de vulnerabilidade, alguma situação, ela não tem um absorvente na bolsa, ela fica envergonhada de pedir para uma colega porque isso pode acontecer, é que a gente está aqui. Então, assim, tentando sanar uma situação que não vou dizer que 100% das mulheres, mas provavelmente todas nós conhecemos alguém que já ficou sem um absorvente na escola ou na rua, ou foi surpreendida por um ciclo irregular e, de repente, ficou numa situação extremamente desagradável. Então, a gente pode e deve agir em relação a isso. Não é tirando a responsabilidade da família, gente. Não é isso. É fazendo o nosso papel enquanto educação, né? Então, assim, é a mesma coisa de você fornecer um banheiro sem papel higiênico e água. Então, você dá até a 4ª página? Você oferece um serviço até a 4ª página? Não. Isso tem a ver com dignidade. Por isso que o nome do programa é Dignidade Íntima. E quem passa pela situação entende, ou quem já passou, ou ficou sabendo de alguma história, entende.
que é da natureza da mulher. Menstruar faz parte da vida, do ciclo da vida feminina. Então, a gente precisa associar que essa prática da entrega do absorvente dos itens de higiene precisa ser entendido como uma coisa do dia a dia, porque as meninas menstruam, mulheres menstruam, inclusive deve ter um monte de professora nesse momento assistindo que está aí, tudo bem, é natural. Então, vou pedir agora para a produção voltar ao PPT. E nessa apresentação, lembrando que ela vai estar disponível no repositório do Centro de Mídias para vocês terem acesso. Aqui a gente tem o QR Code. Antes tinha um texto falando um pouquinho sobre a história da menstruação e como que ela virou tabu. Mas, até por essa TPC ser voltada para o público de ciências humanas, fica aí, então, a sugestão, né, de vocês, de repente, dentro da proposta que já estão trabalhando, trazerem essa questão do feminino, da condição feminina, da menstruação ser considerada como um tabu, até porque nas nossas próprias falas, em alguns momentos, a gente considera ou até escuta pessoas que têm, né, um nível acadêmico superior, se é que a gente pode dizer assim, e que dizem que a menstruação está relacionada à sujeira, né, e não como uma etapa da vida natural. Então, vai ficar esse QR Code disponível dentro desse próprio PPT, e aí eu convido vocês a acessarem os links embaixo, eles estão habilitados também, então quando tiver o material vocês podem acessar, e lá está contando um pouquinho sobre a história da menstruação, como é que ela é concebida pela ciência, pela religião, e também em que momento que ela virou tabu. Pode passar o PPT. Então, no que diz respeito ao nosso papel, né, enquanto escola e educação, a gente tem que entender que a ideia do programa é fornecer dignidade, tentando restaurar minimamente aquilo que ainda não é possível a família fornecer. Não é tapando um buraco ou inventando uma muleta, não é isso. É simplesmente dando dignidade para essa menina, essa estudante, ficar dentro da escola se sentindo segura, sem ter que faltar às aulas. Foi feito um levantamento e é verificado que, sim, meninas que não têm acesso a itens de higiene menstrual faltam durante seu ciclo. E aí, se a gente fizer a conta, elas perdem uma quantidade assim, substancial de dias, incluindo dias de avaliação, de entregas de trabalho, né? Fora a questão social, né, que envolve tudo isso. Então, a falta de acesso de recursos, infraestrutura e até mesmo conhecimento das próprias meninas e das famílias favorece para essa pobreza menstrual. A gente tem também a ausência de cuidados envolvendo a própria menstruação. Então, a mãe não sabe muito bem como lidar, porque a avó não sabia muito bem como lidar. E aí, essa geração já é uma geração que não sabe como lidar também, não tem aquele costume de frequentar um médico ginecologista, de fazer um preventivo. E aí, a gente tem o agravante, né? Que é o quanto isso afeta a vida das brasileiras de modo geral. E se não fosse um problema, com certeza não seria discutido como um problema, né? E sim como uma solução. Então, as condições de pobreza e situação de vulnerabilidade no nosso contexto, tanto urbano e rural, que atinge a todos, né? A gente tem aí algumas dificuldades dentro da região mais urbana, mas imaginem isso num contexto... Bom, a gente está falando com a Secretaria da Educação inteira, né? Então, a gente tem escolas em cidades, na região rural, que ainda o acesso é mais difícil. Então, se é difícil para a gente que está na capital, imagina para esses locais, essas cidades, onde existe toda uma questão de tradição e também, ao mesmo tempo, dificuldade de acesso a recursos, né? Pode passar o PPT. Então, a pobreza menstrual, ela está ligada não somente à ausência do absorvente, mas a outros itens de higiene que impactam na manutenção dessa higiene para uma promoção de saúde. Então, é a falta do papel higiênico, é a falta de um pano ou de uma toalha, enfim, para fazer uma higiene, mas, ao mesmo tempo, quando se tem, e na falta do absorvente, se usa isso como recurso.
Então, a gente tem toalha de papel, algodão, meias, e a gente está falando de coisas que não são alimento, né? Porque a gente já teve aí, quando buscamos na internet algumas referências, miolo de pão. Então, vocês imaginem, né, o desespero de usar miolo de pão para poder, né, aplacar aí uma necessidade que não, enfim, não tem muito o que fazer sem material. Então, nesse sentido, dar as ferramentas para que não exista essa situação tão dispare dentro da escola, mas, ao mesmo tempo, trabalhar a conscientização de que é preciso fazer um tratamento, um acompanhamento, visitas periódicas ao ginecologista, e que a escola não está suprindo uma situação que deveria ser a família. Ela está dando um apoio para a família que não consegue. E a família que consegue, que tem condições financeiras de fornecer esses materiais, a gente está atendendo porque acontecem situações em que, de repente, menstrua e tudo bem. É o mesmo que fornecer papel higiênico no banheiro e água nas pias. Mas basicamente a mesma coisa. Pode passar o PPT, por favor. Então, a gente vai trabalhar no sentido do Conviva a questão da pobreza menstrual, mas no sentido do resgate dessa autoestima perdida dessas garotas que estão realmente à margem por falta de acesso a esses recursos. A gente vai tentar, a partir daí também, trabalhar a questão da evasão escolar por conta desse motivo, riscos a doenças, de modo geral, dores físicas, como, por exemplo, passar por constrangimentos, humilhações, entre outras coisas, do próprio ciclo, né? No caso, as dores, e as humilhações e constrangimentos por serem expostas, né? Por serem expostas e ficarem numa situação de depender do outro, mas não se sentir seguro o suficiente para poder pedir um auxílio. E, principalmente, a questão do estresse, né? É um nível de estresse, uma frustração, porque vai perder a aula, não consegue chegar. Mas não é o professor, entendam, não é o professor que vai fazer essa frente. O professor precisa ter consciência dessa situação, não julgar a estudante, o professor e a professora, e junto da equipe gestora, pensar em alternativas para a entrega desses kits. Quando vai ser feito, como vai ser feito, a abordagem que vai ser feita é customizada a cada situação e a cada unidade escolar, tá? Pode passar o PPT. Então, a gente tem que, além disso, na nossa fala diariamente, conceber a menstruação como um acontecimento natural e fisiológico. Toda mulher passa por isso, e a que não passa tem útero, ela precisa fazer um acompanhamento médico, um especialista para verificar o que está acontecendo, porque menstruar faz parte da vida da mulher. A ausência de conhecimento, então, como educação, a gente vai fornecer esse entendimento, essas informações para a geração de conhecimento. Também precisamos falar do assunto para justamente deixar de ser um tabu, por ser uma coisa natural, e também a questão do fardo social e o estigma que foi colocado na mulher, como toda vez que ela está em período menstrual, que ela está menstruando, a desculpa do mundo, a mulher está de mau humor, ela está de TPM. Sim, pode ter relação, mas não deve ser uma muleta. A gente tem que entender até que ponto essa fala do deve estar de TPM, ou fulana tá chata, então ela tá de Chico. Isso, a gente escutou isso. É uma coisa que virou comum. E a ideia não é trazer para o senso comum. A ideia é desnaturalizar o olhar sobre sempre a menstruação ser concebida como algo negativo. As mulheres que estão menstruadas estão passando por uma situação, sim, de mudança hormonal, que impacta no humor, mas também a gente não pode naturalizar a conversa e achar que sempre é culpa da menstruação. Até porque, se essa mulher, essa menina, essa criança, ela entende que faz parte da vida e ela vai fazer acompanhamentos do médico, né, ginecologista, e vai se prevenir, vai se cuidar, a ideia é que ela tenha esse ciclo, sim, com as situações físicas que acontecem, porém vai lidar de uma forma melhor e mais consciente.
Então, agora, eu vou pedir para a produção soltar para a gente o vídeo da doutora Albertina, do nosso último encontro, em que ela falou algumas coisas importantes em relação a como é que a sociedade concebe a menstruação e o que esse programa vai trazer para a gente. A menstruação tinha que ser uma coisa tranquila, não doer, nada acontecer. Mas vamos ver, a menina menstrua e tem medo de vazar, medo de chegar na escola e, de repente, todo mundo ver. Então, essa atenção vai fazer com que ela não tenha movimentos adequados, que ela fique tolhida e tenha mais e mais cólicas. Veja, os 130 sintomas antes da menstruação, que é desatenção, irritabilidade, tristeza, ansiedade. Agora, se tudo isso, que já é mais ou menos, entre aspas, conhecido, e a menina ainda fica com medo e com pobreza menstrual, bem, aí a vulnerabilidade está escancarada. Quer dizer, então, veja, muitos dos corrimentos, né, das meninas é porque elas, na verdade, não têm essa higiene íntima. E o autocuidado só existe quando a autoimagem é positiva. Se eu tenho uma autoimagem positiva de mim, eu tenho uma autoestima, quer dizer, uma autovalorização. Então, o que esse programa da dignidade íntima está fazendo? Está fazendo uma autoimagem coletiva, positiva, e uma autoestima, uma autovalorização coletiva. Isso tudo, de uma forma coletiva, apresentada, vai fazer com que haja o autocuidado. Quer dizer, nós estamos fazendo uma autovalorização da mulher de forma coletiva. E assim, quando que menstruação acontece, atenção para menstrual, se você não quer engordar, se não quer ter cólicas, olha, a dança, os exercícios, a alimentação, para aí começar a dizer, nem que fosse 2 minutos. E no último era, menstruar é um ato natural. Você não faz cocô com dor, não urina com dor, não mastiga com dor. Se está acontecendo isso, tal. A menstruação não deve durar mais do que 7 dias. Não é natural ter um monte de bolota disso. Aí depois é que falaria, quer dizer, sabe, faria o cotidiano primeiro, até talvez roda de conversa na escola. Tipo, o que você sabe da menstruação? Como que a sua amiga menstruou? O que a sua mãe fala da menstruação? Quais são os nomes horrorosos que se dá à menstruação? E, a partir daí, começar a pensar, né, que a menstruação é um girassol. Né? E esse girassol que vai e volta todo mês. Bom, então, com a fala da doutora Albertina, a gente tem aí, então, uma ampliação da discussão, né? Então, a ideia não é, novamente, que o professor ou a professora faça a vez, mas de ir lá pegar, se a escola não decidiu assim. Mas tem que entender a situação posta, ela está aí, mulheres menstruam, a Secretaria da Educação tem esse programa chamado Dignidade Íntima, as escolas vão organizar a distribuição dos kits, vão fazer a aquisição, como a Rafaela falou. Depois até tem uma pergunta para a Rafa, eu vou encerrar minha fala já daqui a pouquinho, e aí eu vou passar a pergunta para ela, então, sobre a aquisição. Mas o papel do professor e da professora pode colocar o próximo slide, por favor. No dia a dia, quando for, né, pertinente, existirem aquelas brincadeiras, aquela situação vexatória dentro da sala de aula, se existir, trabalhar desmistificação sobre a menstruação, né? Então, por que ela acontece? Por que ela é alvo de chacota? Então, pensando nisso, propor uma mudança de comportamento, tanto das estudantes que precisam desse apoio, mas se sentem envergonhadas, vexadas, diminuídas, aquelas que faltam por não terem acesso ou não conhecerem o programa ainda, enfim,
e também aqueles que as atingem, aqueles que fazem a graça sem graça, aquela piada que só um ri. Então, trabalhar nesse sentido, para que as próprias mulheres conheçam o seu corpo e esse fenômeno natural, que envolvem pessoas que têm útero. E aí a gente está falando de todas as pessoas que têm útero, né? A gente sabe que existem pessoas que não se consideram, que são não binárias, enfim, possuem útero, e então também são alvo, desde que tenham um útero dessa ação. O autoconhecimento para o autocuidado e, consequentemente, um respeito da sociedade de modo geral, e aí a gente foca na questão do homem, porque não é uma condição masculina, basicamente uma condição feminina. Aliás, é uma condição feminina. Por isso, uma necessidade de uma compreensão e uma empatia daquele que não sofre, daquele que não vive, porém, ele está inserido dentro de um meio onde as pessoas, as mulheres, passam por isso cotidianamente. Sua mãe passou, sua avó passou, se você tem filha, sua filha passou, vai passar, e assim por diante. Até para ajudar a prevenir doenças também, para identificar alguns sinais, e fica atenta, porque você não vai no médico, dá um toque, né? E todo mundo se unir contra a defasagem que existe aí por conta de um fenômeno social que é baseado em preconceito, né? E diferenciação entre os sexos. Pode passar para o próximo slide. Então, aqui ao final, a gente tem o QR Code, né, do material divulgado, que foi desenvolvido especialmente para o programa. Nós temos também, estamos atendendo, né, através do e-mail do Conviva, convivasaopaulo@educacau.sp.gov.br, para atender perguntas que venham surgir a respeito da aplicação do programa nas unidades escolares. Cabe à equipe gestora, então, conversar e elaborar essas estratégias de entrega. Não é preciso um mapeamento, como a Rafaela já falou. Então, eu vou aqui fazer uma pergunta para você que eu achei bem interessante, Rafaela, e ela diz respeito à aquisição, tá? Aí eu vou passar para você, depois você devolve para mim, que eu tenho algumas coisinhas aqui também para falar, e caso você tenha alguma também, que a gente tem uns minutinhos. Aqui, deixa eu ver, professor Osmar, ele perguntou assim: perguntei para o meu professor, para o meu diretor, se ele sabe responder se a verba é única ou anual. Eu acho que vale falar um pouquinho sobre o manual que a COF desenvolveu para aquisição. Passo a palavra, Rafaela. Perfeito, Ilana, muito obrigada. Gente, a verba do Programa Dignidade Íntima, como eu falei, é um recurso que vem do PDDE, do Programa Dinheiro Direto na Escola, onde a gente tem um eixo somente para aquisição desses produtos e derivados. É uma verba anual, ou seja, todas as nossas escolas receberam essa verba em meados de julho e a gente vai receber uma nova verba daqui a um ano. O que eu queria reforçar aqui é que as escolas vão ter essa verba de forma constante. A gente, inclusive, está trabalhando para esse programa se tornar, a gente mandar um projeto de lei para garantir a institucionalização desse programa. Então, eu peço e reforço que as escolas se programem para fazer a utilização desse recurso sem medo, para garantir que todas as alunas tenham o item. Obrigada pela pergunta, Ilana. Obrigada, Rafaela. Outras perguntas aqui apareceram, mas existiram algumas falas que não necessariamente são perguntas, que eu também achei bem interessantes, que falam a respeito da obrigação da família. Gente, é obrigação da família cuidar e zelar para o desenvolvimento integral da criança e do adolescente, tá? Mas a educação também tem esse papel. Então, não quer dizer que na falta da família a escola vai... Não, porque tem assistência social para isso, tá? A gente não vai abrigar o estudante, não é isso. A questão é, como educação, a gente fornece o prédio escolar, né? E o atendimento. E o atendimento é focado no ensino formal. Mas a criança passa horas dentro da escola. E a menstruação acontece dentro da escola também. Não tem um relógio, uma chave que você vira e desvira, e que, não, estou na escola, então agora não vou mais menstruar. Não tem como controlar.
E é um problema, porque uma vez que você não fornece o material e a menina não tem acesso, porque seja a família negligente ou não, aí é uma outra questão que a gente tem que discutir com seriedade, mas é em um outro momento. Dependente disso, ela está na escola, aí ela vai para o banheiro. Primeiro, ela não consegue ir no banheiro, ela pede e não consegue. Quer dizer que o professor tem que liberar geral? Não, não é isso. É ter uma sensibilidade e entender que aquela menina que está pedindo para ir no banheiro, pode ser que ela esteja realmente menstruada. Você vai fazer um exame clínico? Não. Você está ali para ser xerife ou detetive? Não. É ter uma sensibilidade e, junto da equipe gestora, pensar em alternativas para que essas meninas que estão menstruadas naquele momento X, que pode ser, inclusive, dentro do seu momento de aula, serão atendidas minimamente dentro da necessidade delas. Pode ser que a necessidade dela seja apenas ir ao banheiro. E ela não precise de absorvente, não precise de lenço umedecido, não precisa de nada, só quer ir no banheiro. Pode ser que a necessidade dela seja ir ao banheiro, fazer uma higiene, trocar um absorvente e tudo bem também. A gente vai fornecer o material a partir, né, no caso, a verba para aquisição e a escola que vai pensar a sua... como é que ela vai se organizar. Mas não é tirando a obrigação da família, é ajudando as famílias, né, a suprirem essa necessidade, incluindo... Eu respondi essa semana, Rafaela, uma pergunta no e-mail que falava sobre a entrega de absorventes para as estudantes usarem em casa. E aí eu lembrei da sua fala na última live. Então, sim, gente, é para todo o ciclo, tá? Mas, de novo, quem vai organizar essa distribuição para as estudantes não é o professor. O professor e a professora tem que ter a sensibilidade, o tato, porque provavelmente o aluno vai estar com ele ou com ela. É nesse sentido, tá? E a gente vai ter outros momentos de interação aqui com o pessoal, em outra situação, de repente não em ATPC, mas isso aqui foi proposto justamente para promover uma reflexão, porque é uma coisa natural e a gente tem que desnaturalizar em relação ao pejorativo, ao negativo e à negligência. É isso. Então, eu vou me despedindo aqui, vou passar a palavra para a Rafaela poder se despedir também. Agradeço imensamente a participação no chat. Nós vamos respondendo, amanhã tem mais e demais. A gente, quem sabe, prepara um material também aí com as dúvidas mais frequentes. E agradeço a participação de todos. Rafaela, passo a palavra para você. Muito obrigada, Ilana. Eu vou me agradecer também, mais uma vez, por estar presente aqui nesse espaço com vocês. Antes, eu queria fazer só 2 rápidos comentários. O primeiro, se eu não me engano, foi a professora Rosana que trouxe no chat, que essa escola já faz essa compra. Professora, a gente sabe e foi inclusive inspirada nessas práticas dessas escolas que a gente criou o programa. Infelizmente, essa não era ainda uma prática de todas essas escolas, então exatamente por isso que a gente está discutindo esse tema. Sei que acaba ficando repetitivo para as escolas que às vezes já fazem isso há muitos anos, mas exatamente inspirado em vocês que a gente está aqui hoje implementando isso em todas as escolas da rede estadual. E aí, já respondendo uma última pergunta, que me perguntaram, não vou lembrar o nome do professor ou da professora, se são todas as escolas contempladas. E sim, são todas as escolas da rede estadual contempladas na verba, tá bom? Pessoal, mais uma vez, muito obrigada. É um privilégio imenso estar podendo discutir e acompanhar a implementação desse programa tão importante que tem repercutido de uma forma muito incrível dentro e fora da nossa rede. Então, mais uma vez, dúvidas, sugestões, feedbacks, críticas que vocês tenham, podem mandar no chat, que a gente está lendo tudo e a gente está construindo as nossas formações, os nossos materiais a partir desse retorno de vocês, tá bom? De novo, muito obrigada e foi um prazer estar aqui com vocês hoje.